E aí, meus investidores apimentados, hoje o dia é um pouco triste, porque o icônico Jô Soares veio a falecer. Quem de você já não viu pelo menos um único vídeo, aquele que falava "um beijo do gordo"? Galera, infelizmente Jô Soares nos deixou aos 84 anos de idade, lá no Hospital Sírio-Libanês nessa madrugada, devido a complicações por uma pneumonia. Mas o que eu quero trazer para você é o quanto de fortuna Jô Soares acumulou ao longo dos tempos. Então, eu marquei vários pontos interessantes que eu vou falar para você nesse vídeo. Bora lá então, vamos ao ponto aí que eu marquei várias coisas interessantíssimas sobre o Jô Soares. Vamos lá que você vai se surpreender com uma delas. Eu já vou falar daqui a pouquinho sobre a fortuna dele, mas vamos lá. Olha só para você ver, quando o Jô Soares estava no SBT, lá na década dos anos 80, o salário dele era na casa de 2 milhões de cruzeiros. Pô, Pimenta, era muita grana pra época, sim. Porém, se nós convertermos hoje, olha para vocês terem ideia do que foi corte de zero, o que foi inflação. Hoje, os 2 milhões de cruzeiros que ele recebeu naquela época, no real nosso, ele valeria pouco mais de 727 reais. Ou seja, se não fosse aí ter a atualização, vamos dizer assim, Jô Soares receberia um salário de 727 reais por mês se fosse na data de hoje, menos que o nosso salário mínimo. Outro ponto também interessante, quando ele entrou pra Globo, logo após a saída dele do SBT, porque houve questões lá para haver negociações que não foram concretizadas e assim ele foi para a Rede Globo de televisão. Lá na Globo ele recebia um salário por volta de 500 mil reais, que era 3 vezes mais do que o SBT tinha proposto na época. E sendo assim, o Jô então foi para a Globo apresentar o programa lá nas madrugadas, né, de segunda a sexta. A galera gostava demais, né? Tinha uma animação, uma nostalgia muito forte. Se nós analisarmos, ele era uma figura icônica muito relevante, porque um salário para um horário que nem era tão nobre assim, poderia sim ser considerado um salário bem elevado. Mas tem outras fontes de renda também que talvez você não sabe de Jô Soares, porque aparentemente não tem notícia alguma para quem ele deixou essa fortuna, porque ele morava sozinho, com seu filho único que já havia falecido. Ele dedicou toda a sua vida para esse seu filho, que mantinha uma rádio lá dentro. Até o Derico, se eu não me engano, gravava vinhetas do programa do Jô para ele lá utilizar na rádio dentro de casa. É uma história muito linda de ser aí absorvida. Então, fora isso, galera, esses últimos tempos, né, vividos aí sozinhos, para você ter ideia, ele vendeu 410 mil exemplares do livro O Homem que Matou Getúlio Vargas. Eu fui buscar nos preços de hoje, tá, para vocês terem ideia. Hoje ele está custando R$ 69,90. Se eu fizer aí vezes a quantidade de exemplares que foi vendida até o momento que eu consegui captar essas informações, nós temos mais de 28 milhões e 650 mil reais desse único livro. Mas lógico que tem aí também a parte de editora, mas aqui são valores brutos para vocês poderem entender. Outro livro que vendeu ainda mais do que O Homem que Matou Getúlio Vargas, que foi o Xangô de Baker Street. É um livro já mais romantizado. Se você puder ler, é bem bacana. Eu gosto muito das escritas do Jô Soares. Ele hoje foi difícil para encontrar. Eu achei num preço médio de R$ 47,40. A maioria eu achei só usado. Mas se fosse a R$ 47,40 vezes os 620 mil exemplares, nós tínhamos um valor de vendagem aí bruto de mais de 29 milhões 380 mil reais. É um valor bem abrupto, bem elevado por se tratar de vendas de livro. É que ele aproveitou muito bem a época que se vendia muito livro, porque hoje nós consumimos mais audiolivro do que uma própria leitura do livro físico em específico. Lembrando aí também que ele já teve várias Harleys, né? Ele gostava muito nos anos 80, 90 aí de andar de Harley, já caiu, se machucou, enfim. Teve carros de luxo também, como um Chrysler 300C, avaliado em alguma época aí por 200 mil reais, BMW 750i, que já chegou a custar por volta de 750 mil reais, Mini Cooper, que em algumas versões pode chegar a 250 mil reais ou até mais, e ele morava num apartamento em Higienópolis, que o metro quadrado lá, vezes o tamanho do apartamento dele, que dava aproximadamente 600 metros quadrados, nós podemos falar que ele morava num apartamento de aproximadamente 5 milhões de reais. Agora, vamos lá para você ver que interessante, ó. A fortuna dele é estimada,
tá? Ainda não há realmente assim aberto ao público de quanto é a fortuna exata do Jô Soares. Devido a várias contas, salários, vendas de livro, nós chegamos numa fortuna estimada de aproximadamente 80 milhões de reais. Agora pensa comigo, uma fortuna dessa, aonde ela poderia ser aplicada de uma maneira segura, com que você tivesse um rendimento acima da inflação? Na poupança não, tá? Porque a poupança aparentemente ela rende, mas a inflação estaria comendo. Mas só para você entender, se você colocasse na poupança, ela iria ter essa fortuna aí dentro de 12 meses, o valor de 87 milhões 433 mil reais 705,94 centavos. Mas um dos investimentos mais seguros hoje é aplicar aí, ou você vai para um tesouro direto, ou se você quer ter uma liquidez diária de mais fácil absorção, você vai para um 100% do CDI em várias instituições bancárias, tá? E hoje a Selic, pra gente ter ideia, está em 13,75, vem aumentando aí ao longo do tempo. E já uma aplicação que rende 100% do CDI, aplicando os 80 milhões ao final de um ano, nós teríamos 88 milhões 679 mil reais. Um ganho aí de capital bruto, vamos falar, né, por causa da inflação, de 8 milhões 679 mil reais. Agora, olha só quando você começa a diluir esse ganho de mais de 8 milhões aí numa aplicação sólida, ele renderia ao mês 732.250 reais. Então imagina, os 80 milhões virou mais de 8 milhões e meio de reais, e isso daí convertido no mês, ele daria uma renda de mais de 732 mil reais. E se nós convertermos ao dia, você teria uma renda de mais de 24 mil reais. Mais preciso, 24.108 reais. E para chegar numa conta ainda mais expressiva, se você diluísse por hora, você iria receber aí, frutos dos rendimentos, mais de R$ 1.000 por hora. R$ 1.004 por hora, devido a essa aplicação de um ano em 100% de CDI, nessa fortuna estimada de 80 milhões de reais. Porém, como o Jô era um cara mais, digamos assim, quietão no canto dele, eu acredito que ele não tinha só isso de fortuna, ele não expunha muito isso também nas redes sociais, ele era um cara mais resguardado e realmente aí eu acredito que a fortuna dele tende a ser maior. Mas aqui é uma explanação para você poder saber o quanto renderia a fortuna dele numa aplicação consolidada, sólida e segura na data de hoje. Então quero agradecer o meu carinho aqui de coração a todos vocês aqui que está seguindo esse meu canal e também vocês que são fã do Jô Soares aí e que vieram aqui no canal para poder saber desse vídeo. Que Jô realmente foi um monstro icônico da TV brasileira. Que Deus o tenha e fica um beijo do gordo para vocês. E se inscreve aqui no canal, não deixa de ativar o sininho, comentar e vamos que vamos. Sucesso sempre para você que me acompanha. Vamos para cima, tamo junto e é só o começo. Valeu!